Existe uma crença silenciosa que governa a maior parte das nossas decisões. A ideia de que a felicidade está em encontrar a resposta certa, a resposta definitiva, aquela que vai encerrar o incômodo, que vai fechar a dúvida, que vai dar a sensação de controle para a gente. E é exatamente essa crença que esse livro desmonta completamente, com calma, com profundidade e principalmente com coragem. O poder de uma pergunta aberta, o caminho de Buda para a felicidade. Esse livro parte de uma inversão simples, porém radical. Talvez a felicidade não esteja em responder melhor, mas em perguntar melhor. Talvez o sofrimento não venha da ausência das respostas, mas da nossa incapacidade de sustentar o que a gente não sabe. E talvez a liberdade comece no instante em que a gente para de exigir da vida explicação que ela nunca prometeu entregar para a gente. Tony Robbins provavelmente começaria com uma provocação bem direta, que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das perguntas que você faz. Se você pergunta por que isso sempre acontece comigo, o seu corpo vai responder com derrota. Se você pergunta o que isso está tentando me ensinar, o seu corpo responde com movimento. O livro inteiro se sustenta nessa ideia. Perguntas fechadas te aprisionam e perguntas abertas te libertam. Mas antes de falar do livro, é importante falar do caminho que sustenta. O budismo, ele não nasce como uma religião no sentido tradicional, ele nasce com uma investigação sobre o sofrimento humano. Buda não se sentou sob a árvore para encontrar respostas místicas, ele sentou para observar a mente. E o que ele percebeu é desconcertante até hoje. O sofrimento existe não porque o mundo é injusto, mas porque a gente se apegou. A gente se apegou a ideias, a identidades, a expectativas, a versões fixas de nós mesmos. A gente sofre porque a gente quer que a vida seja diferente do que ela é. As 4 nobres verdades que estruturam o pensamento budista não são mandamentos, são constatações. Há sofrimento, há uma causa para o sofrimento, mas tem também a possibilidade de cessação desse sofrimento. E há um caminho para isso. O livro bebe diretamente dessa fonte, mas traduz esse caminho para uma linguagem da vida contemporânea, onde o sofrimento não vem apenas da dor explícita, mas da ansiedade constante por controle, por certeza, por garantias. Um dos trechos mais sublinhados do livro diz algo aparentemente bem simples, mas é bem profundo e desestabiliza. Na pausa entre a pergunta e a resposta, mora a liberdade. Essa frase carrega o universo inteiro, porque é exatamente nessa pausa que a maioria de nós entra em pânico. A pausa expõe o vazio, a pausa revela que talvez a gente não saiba quem a gente é sem as respostas que a gente repete há anos. Aline Bay falaria dessa pausa como um espaço sensível, quase que dolorido. É o lugar onde a ferida ainda não virou cicatriz, onde não tem narrativa organizada, onde a dor ainda não encontrou forma, mas também é ali que algo verdadeiro pode nascer. Se fosse Carla Madeira, ela lembraria que nem toda resposta traz um alívio. Algumas respostas apenas nos deixam mais solitários ainda. E que às vezes sustentar a pergunta é um ato de maturidade emocional. Vamos falar do autor do livro. Ele foi profundamente influenciado pela filosofia budista e pela psicologia contemporânea. Ele não oferece métodos rápidos nem promessas de iluminação. Isso aparece claramente tanto nas avaliações positivas quanto nas negativas. Os críticos literários elogiaram bastante a honestidade do livro, chamando o livro de um convite raro à contemplação em um mundo que é obcecado por produtividade espiritual. Já um crítico chegou a escrever que o livro não ensina a ser mais feliz, ele ensina a parar de atrapalhar a própria felicidade. Por outro lado, tem algumas críticas bem negativas que apontam justamente que o livro se recusa a fazer, dar resposta clara, práticas e imediatas. Tem o leitor frustrado porque esperava técnica, lista, exercício, e essa é a contradição que é reveladora. O livro não falha em entregar respostas, ele se recusa a entregar. E isso, para alguns, é libertador, mas para outros é insuportável. Napoleão Hill, por exemplo, talvez observaria que a mente humana foi treinada para buscar resultados
não para sustentar o processo. E a pergunta aberta exige uma forma de fé diferente. Não fé em um resultado específico, mas fé na própria capacidade de você caminhar sem um mapa. Se fosse Simon Sinek escrevendo esse livro, ele completaria dizendo que o problema não é não saber como, mas não ter clareza do porquê. E esse livro, no fundo, ele não fala sobre felicidade, ele fala sobre sentido. Entre os trechos que mais foram destacados pelos leitores, está a ideia de que sofrimento não é eliminado quando a gente encontra a resposta, mas quando a gente muda a nossa relação com as próprias perguntas. Isso dialoga diretamente com o ensinamento budista do desapego. Desapego não é indiferença, é liberdade. É não precisar que a realidade confirme as nossas expectativas para que a gente possa viver em paz. Se fosse Marta Medeiros escrevendo esse livro, talvez ela traduzisse isso para o cotidiano, dizendo que a felicidade não mora nos grandes acontecimentos, mas na forma como a gente lida com as pequenas incertezas do dia a dia, no silêncio antes da resposta, no não sei que você pode dizer sem vergonha, no talvez que você aceitou sem culpa. O livro também propõe uma reflexão bem profunda sobre identidade. Quem somos nós quando não estamos tentando provar nada para ninguém? Quem que a gente é quando a gente para de responder as perguntas que os outros estão fazendo para a gente? Essa é uma das partes mais desconfortáveis da leitura, porque obriga a gente a encarar o quanto da nossa personalidade é apenas reação. Reação à expectativa, ao medo, à cobrança. Tem uma passagem em que o autor afirma que a mente que não tolera a dúvida cria o sofrimento desnecessário. E isso ecoa diretamente ao ensinamento budista sobre a impermanência. Tudo muda, tudo passa. A tentativa de fixar qualquer coisa, inclusive uma identidade, é uma fonte inesgotável de dor. Quando o livro fala de felicidade, ele não fala de euforia, de alegria constante ou então de ausência da tristeza. Pelo contrário, ele deixa claro que a felicidade e a tristeza caminham sempre juntas. Uma não existe sem a outra. O espaço que a alegria ocupa foi cavado pela tristeza. E as memórias mais profundas que a gente carrega não são neutras, elas são emocionais. Memórias de longo prazo são registradas em associação com a emoção vivida naquele momento. Ignorar os sentimentos não vai te proteger, não vai empobrecer. Isso também explica por que o livro insiste tanto na importância de você sentir medo, sentir dúvida, sentir insegurança, não como estado permanente, mas como parte legítima da experiência humana. Buda não propôs uma vida sem dor, ele propôs uma vida sem ilusão. No final, o livro devolve uma pergunta simples, só que devastadora. Você está buscando resposta para viver melhor ou para não sentir desconforto? Porque são coisas completamente diferentes. Viver melhor exige presença. Fugir do desconforto exige apenas distração. E talvez a felicidade, como o budismo sempre ensinou, não seja um estado a ser alcançado, mas uma relação a você cultivar. Uma relação honesta com o que é, com o que a gente não sabe. Tony Robbins encerraria o livro dizendo que a pergunta certa pode mudar o destino de uma vida. Já Simon Sinek diria que as perguntas abertas revelam propósitos muito mais profundos. Se fosse o rio, lembraria que a mente que ousa questionar é a mente que cria. Já Marta Medeiros diria que viver é aprender a conviver com perguntas sem respostas. Por fim, Carla Madeira acabaria lembrando que, no fim, não são as respostas que nos salvam, são as conexões que a gente cria enquanto a gente está perguntando. E talvez seja isso, talvez a felicidade não seja uma resposta, talvez ela seja a coragem de você sustentar uma pergunta sem fim. Como de costume, vamos falar como que o livro está. Na Amazon ele custa R$40, no Kindle ele custa R$18. Novamente o nome, O Poder de uma Pergunta Aberta, O Caminho de Buda para a Felicidade. Ele tem 192 páginas, é um livro bem curto, ele é de 2018, ele tem 456 avaliações, nota 4.6 de 5, não sei, mas vale bastante a pena a leitura. Não procura nesse livro respostas, porque você vai sair insatisfeito, mas procura
melhorar as suas perguntas, que aí sim o livro pode te ajudar muito. Como sempre, não existe nenhuma diferença entre quem não lê e quem não sabe ler. Leia todo tipo de livro, inclusive os que não fazem você chegar a nenhuma resposta. Fui!